Olá, tudo bom? De volta aqui para mais um vídeo. E hoje eu vou falar de uma comédia romântica. Olha só, comédia romântica. E muito. Não é porque é comédia romântica que é ruim, né? Tem comédia romântica que é boa, tem comédia romântica que é ruim. É que a gente está acostumado a ser bombardeado com um monte de comédia romântica ruim. Mas, a exceção, talvez não seja exceção, talvez tenha até mais comédias românticas boas por aí, que eu às vezes ser meio resistente ao gênero, ainda sou assim, meio teimosinho. Eu reluto em assistir, enfim, às vezes por puro preconceito meu, e eu tenho que parar com isso. É uma babaquice isso. E contextualizando também, eu recentemente participei da live da Versace falando sobre a caixa Billy Wilder Essencial, que vai sair esse filme lá em Blu-ray. Depois eu faço um unboxing dela quando eu tiver a caixa em mãos. Mas eu queria aproveitar para falar desse filme que eu revisitei recentemente, até para participar da live e falar dele bem lá. Falar bem, né? Puta pretensão. Enfim, para falar dele lá, né? Que é esse filme aqui do Billy Wilder, Se Meu Apartamento Falasse, The Apartment, né? É um filme escrito pelo próprio Billy Wilder e pelo I.A.L. Diamond, um nome meio difícil de falar aí, porque é uma sigla no início. E é dirigido pelo Billy Wilder, né? E ganhou 5 Oscars, melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, blá 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 blá. E é um grande filme. É um filme assim, é, é, ele é agridoce na medida certa, né? Porque a estruturação da comédia romântica, comédia até no sentido mais clássico, de certo modo, que é aquela narrativa que acaba bem, vamos dizer assim, né? Que a tragédia acaba mal, a comédia até que acaba bem, apesar dos sofrimentos às vezes serem parecidos. E comédia no sentido mais agora contemporâneo de ser dinâmica, engraçada, aquela coisa toda. Esse filme, ele conta a história desse cara chamado Bud Baxter, C.C. Baxter, ou Bud, o apelido dele. Ele começa narrando o filme pra gente, né, se apresentando e tudo mais, que é interpretado brilhantemente pelo Jack Lemmon, né? E ele é um cara que aluga o apartamento deles para que os superiores do trabalho deles, chefe, subchefe, chefe de seção, o presidente da empresa, o dono lá e tal, eles tenham encontros com as amantes dentro desse apartamento que ele aluga. Né? E ele acaba meio que vamos dizer, se prostituindo para conseguir cargos mais altos à medida que ele vai cedendo o apartamento dele para esses caras terem encontro com amantes. Né? E aí vai explorando toda uma questão hipócrita desses cidadãos aí ditos de bom costume que posam com fotos de família e estão em segredo sustentando amantes, né? E às vezes essas amantes elas são submissas a esses caras por uma questão de necessidade ou de carência, seja ela afetiva ou carência até profissional, até para conseguir cargos. E aí eles manipulam essas pessoas que estão abaixo deles. Então tem uma crítica social muito boa nesse filme. E aí o Bud, o personagem de Jack Lemmon, conhece a personagem da Shirley MacLaine, né? Que é a Fran Kubelik. Fran Kubelik. Shirley MacLaine, apaixonante, maravilhosa. Ela tá maravilhosa. Tem um timing cômico perfeito. Uma desenvoltura, né? Porque a encenação do Billy Wilder geralmente envolve o conceito de farsa, né? Personagens mais caricatos, mais exagerados, mas dentro de um contexto social mais aprofundado. Porque a paródia, a gente está mais acostumado a falar de comédia, a gente fala mais de paródia, tipo Todo Mundo em Pânico é uma paródia, é uma brincadeira com o gênero de filme de terror. A paródia, ela é mais rasa nesse sentido, rasa não no mau sentido, né? Mas nesse sentido de ser mais linear, superficial. A farsa, a paródia é mais superficial. A farsa, TDAH atacando. A farsa ela é um pouco mais aprofundada e ainda brinca um pouco com os caricatos, né? As personagens como sendo representadas pelas próprias funções. É um cara que aluga apartamento para os superiores terem encontros amorosos. E isso define um pouco a característica dele de uma pessoa fraca, extremamente positiva, sonhadora e ingênua, mas com esse caráter falho, né? Essa moralidade falha. E aí ele encontra com ela que trabalha no prédio dele,
a Fran Kubelik, que trabalha como operadora de elevador, né? O filme é de 1960 e retrata o final dos anos 50, então tem todo um contexto social ali, né? E, enfim, isso também vai abrir espaço para uma série de questões envolvendo a atitude de um superior que dá um tapa na bunda dela lá. E ela só faz uma piada meio na defensiva, mas você vê que é só uma piada e fica por isso mesmo. Isso é para mostrar o quão canalha é o cara e o quanto ela tá submissa a esse tipo de poder, porque mais pra frente vai se revelar que ela é a amante de um dos caras principais da empresa, né? E ela é apaixonada por ele. Não só amante, ela não busca só o prazer próprio, ela realmente se envolveu emocionalmente com ele, e ele, no seu domínio, né, na sua manipulação psicológica e amorosa, ele vai manipulando ela, enrolando ela, falando que vai separar, aquele papo todo, né? Vou separar, não, veja bem, eu vou separar, e aí eu te amo, aquela coisa toda. E aí, ele é interpretado brilhantemente pelo Fred MacMurray, um cara que veio da comédia, um cara que é ligado a personagens mais bonzinhos e tudo mais, e ele trabalhou 2 vezes com o Billy Wilder, uma no Pacto de Sangue e uma aqui, e se provou um grande ator, né? Até onde eu sei, ele trabalhou 2 vezes com o Billy Wilder. Talvez eu esteja enganado, eu não chequei essa informação, eu sou um péssimo professor, e aí eu não checo as informações. Enfim. Aliás, esse é o senso de humor do Billy Wilder, né? Meio rápido, assim. E aí ele vai manipulando essa personagem. E, aos poucos, ela vai se percebendo nesse ciclo vicioso, entra num processo depressivo e tenta se matar no apartamento do Bud. Quando ele tá levando uma mulher lá pra celebrar o ano novo, ele tá sozinho, não tem ninguém, tá deprimido, não sei o quê, porque ele ficou decepcionado que ela é a amante do personagem do Fred MacMurray. E ele gostava dela e ele ficou muito decepcionado, assim, consigo mesmo, porque ele se percebeu vítima dessa manipulação, assim como elas, né, que é vítima dessa manipulação também, ele se entendeu como igual. E isso deixou ele deprimido, deixou ele triste, mas quem vai atentar contra a própria vida vai ser ela. Dentro do apartamento dele, depois que o Fred MacMurray foi embora de volta para o seio familiar, né, tradicional lá. E toda uma situação de recuperação e autoentendimento e sinergia entre os 2 personagens vai se montando. E é fascinante ver isso, sabe? Não é porque, é uma comédia romântica, ele segue uma cartilhazinha, tudo igual. Sim, segue uma cartilha, mas como você realiza essa cartilha? Como você realiza a plenitude dessas relações? E o filme é fascinante. O Jack Lemmon tá maravilhoso. A Shirley MacLaine tá brilhante. Pra mim, a melhor atriz do filme todo, né? O roteiro do Billy Wilder é muito ágil e do I.A.L. Diamond. O roteiro dos dois é muito consistente, muito forte, até meio cruel, assim, né? De certo modo, meio cruelzão, assim, né? E é como se desdobram as relações, né? E eu tô aqui enrolando, tentando falar coisa assim, mas eu deixo registrado aqui a professora Ana Lúcia Andrade, lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela tem um livro chamado Entretenimento Inteligente, o cinema de Billy Wilder, lançado pela editora da própria UFMG, que explica bem melhor do que eu estou tentando aqui e vale a pena conhecer, né? Que é esse livro aqui, ó, Entretenimento Inteligente, o cinema de Billy Wilder, da professora Ana Lúcia Andrade. Que é um livro brilhante, assim, ela se debruça sobre a obra dele de maneira muito profunda, é a tese de mestrado, doutorado dela, não vou lembrar, mas ela se debruça sobre a obra dele, assim, e tem uns comentários muito legais sobre o filme Apartamento Falácia aqui, não só sobre ele, mas sobre os 26 filmes do Billy Wilder, do Semente do Mal ao Amigos, Negócios à Parte. São 26 filmes. E desses 26 filmes, eu acho que 2 são mais fracos só. No máximo, assim, sabe? Semente do Mal e talvez ali A Vida Íntima de Sherlock Holmes, mas mesmo assim, eu adoro todos, assim, eu sou fã absoluto do Billy Wilder. E fica a dica dessa grande comédia romântica, cheia de viradas, cheia de contextos simbólicos muito fortes, né? O fato de usar aquela ultra widescreen para filmar interiores, né? Interior de um apartamento, ressaltando a solidão dele,
ele sempre deslocado para um dos cantos, nunca muito centralizado, pleno de si, mas sempre deslocado, sempre acuado num espaço vazio, entre aspas, e esse espaço o oprime, mostrando essa dor, dessa solidão, dessa vida solitária dele, que vai sendo aos poucos preenchido pela personagem da Shirley MacLaine. E a mesma coisa com ela tá isolada, ela tá sozinha, e aí ele acaba indo preenchendo esse espaço vazio dela, assim, dessa solidão, e os dois se encontram, e aí há um equilíbrio cênico muito legal, assim. Tá, então fica a dica aí, tanto do livro da Ana Lúcia Andrade, quanto dessa comédia romântica fantástica, adorável, deliciosa, amarga, densa, mas muito, muito, muito envolvente e com seus momentos de humor muito bons, assim. Se Meu Apartamento Falasse, de Billy Wilder, tá bom? Então, até o próximo vídeo.